Boa noite, amigos da TV Com. É um prazer estar aqui novamente, diariamente com você, no canal 11 da NET Digital, no canal 18 da NET Analógica, com uma reprise especial ao meio-dia, na hora do almoço. Você assiste o TV Com Debate com o Manuel Vergara, programa de entrevista, de divertimento, de entretenimento. A gente fala para São Vicente, fala para Praia Grande. Estamos chegando ao final do ano aí. Nós vamos tirar uns 20 dias de folga, que o ano que vem é ano de Copa do Mundo, o ano começa mais cedo. Mas eu gostaria de convidar todos vocês aí a adquirirem o livro do meu querido Raton, o Pescador de Notícias. Estamos nos programando para fazer um lançamento exclusivo do livro aí em São Vicente, com matérias fantásticas aí de São Vicente, contando a história das capitanias hereditárias, contando histórias aí de praças que foram fechadas com cadeado por vereadores, contando a famosa história da Santa. Enfim, o livro Pescador de Notícias já esgotou a primeira edição. Nós estamos fazendo aí uma segunda edição a partir do dia 23 do mês que vem, do ano que vem. Eu estou me programando com meu amigo aí, Carlos Raton, para a gente fazer um lançamento do livro em São Vicente. Olha, ontem eu publiquei uma matéria no site do Manuel Vergara, do TV Com Debate, sobre uma publicação do Tribunal de Contas, que inclusive foi comentada na coluna Dia a Dia da Tribuna hoje, sobre a Codesave, prestação de contas do ano de 2010. Eu não conheço o seu Daniel Perretti Papa, tá? Só de ouvir falar, de escreverem lá, mas pelo que eu li e pelo que eu publiquei no meu site lá, no tvcomdebatesv.wordpress.com ou tvcomdebatesv.com.br, é preocupante a situação da Codesave. Uma administração temerária, e o que está escrito lá é indiscutível. As contas foram julgadas irregulares, o seu Daniel foi multado, mas a multa lavrada ao ex-presidente da Codesave, ela tem significado figurativo, porque o que a instituição sofreu com o problema da administração, que logicamente não é só responsabilidade do seu Daniel, mas ele é o capitão, e quando o navio afunda, quem responde o processo é o capitão, infelizmente é terrível. Questão dos comissionados, a questão dos não recolhimentos dos direitos trabalhistas, contratos de lixo que foram feitos sem data para começar, sem data para acabar. Olha, seu Daniel, só me desculpa, tá, o que eu vou falar aqui. Mas eu, hoje, presidente da Codesave ou funcionário da Codesave, eu retiraria a sua foto ali da galeria dos ex-presidentes. Porque o que eu li só nas contas de 2010 é de arrepiar os cabelos, tá? Então, eu fiquei muito chateado. Tem o slide aí, Murilo, da sentença? Tá aí, olha, a sentença tá publicada, tá no papel timbrado do Tribunal de Contas. Então, eu estou falando e escrevendo embasado num documento, viu, seu Daniel? E, deputado, infelizmente, eu sou obrigado, às vezes, a escrever algumas coisas, como o senhor é obrigado a ir à justiça me inquirir a comparecer na delegacia onde eu compareci na última terça-feira, fui muito bem atendido, dei meu depoimento, mas nós sabemos aí a ligação do seu Daniel aí com o governo Tércio e com a questão aí familiar aí do deputado, né? Então vamos deixar isso para lá, não vou estender muito o assunto aqui, mas quando eu quero falar alguma coisa agora eu escrevo, até o marco civil da internet começar a valer aí e abrirem-se as câmeras especiais de julgamento, que eu não tenho medo de ser processado e quem fala a verdade não vai preso. Agora eu vou mandar um recado aí, tá? Para os políticos de São Vicente. Eu vou abrir a caixa preta dos governos dos últimos 17 anos. Eu vou abrir os 8 anos do Márcio França, vou abrir os 8 anos do Tércio Garcia
e vou também mostrar o que o Billy está fazendo. Não adianta eu bater no Márcio, não adianta eu bater no Tércio e o seu Billy manter no seu governo aí figuras pardas que participaram dessas duas gestões. E o Billy veio com uma proposta de mudar, de transparência, de moralidade, de austeridade. Então nós vamos cobrar tudo isso que o Billy prometeu aqui nesse programa, na internet, onde eu tenho muito mais força. E a internet é permanente. O que eu publico, o que eu escrevo, fica. Aqui o programa passa exaustivamente, depois ele se perde no tempo. Apesar que ele vai para a internet. Bom, eu vou apresentar o meu convidado. Eu sou eleitor fiel dele, sou fã dele. Quando eu tenho algum problema na minha cidade, no Guarujá, em São Vicente, eu ligo a Brasília, reclamo para ele, faço os questionamentos, e ele é candidato a senador, hein, no ano que vem. Eu vou apresentar para vocês aqui o meu querido deputado José da Silva Ninguém, do PSN, do Partido Sem Noção. Boa noite, deputado. Boa noite, Vergara. É um prazer e uma honra. Obrigado por senhor ter saído de Brasília e ter vindo participar do nosso programa aqui. Muito obrigado. O prazer é todo nosso, porque você sabe que um político que participa de todas as ações no Brasil é ninguém. E ninguém tem que estar presente aonde nós precisamos, na verdade, onde o povo precisa, né? Ninguém está onde o povo precisa. E como eu sei que você está com uma batalha forte em São Vicente, e São Vicente está precisando de políticos honestos, é verdade. Ninguém está vindo a São Vicente ver se consegue ampliar o leque de políticos honestos. Quer dizer que se o vicentino, se o eleitor de São Vicente quiser votar num político honesto, ele tem que votar em quem? Em ninguém. É verdade. Em ninguém. É verdade. Porque, eu digo isso porque o povo do Guarujá já sabe disso. Em Guarujá você pergunta qual político honesto, em Guarujá o povo já responde: ninguém. Quando o povo precisa de educação, o político que está dando educação qual é? Ninguém. Quando o povo precisa de trabalho, qual o político que dá trabalho para o povo? Ninguém. Quando o povo precisa de saúde, precisa de médicos para atendê-lo, e não tem, qual o político a qual ele recorre? Ninguém. Por isso eu trouxe aqui no meu programa. Agora eu queria falar uma coisa. Em São Vicente está uma guerra agora no Itararé, a questão da prostituição. Vamos falar sobre as nossas prostitutas, o deputado? Essa tua pergunta vem em boa hora, porque nós, do PSN, o Partido dos Sem Noção, nos filiamos com o PP, né? Nos juntamos com o PP, que é o Partido das Prostitutas, e elas vão nos apoiar para o Senado, porque as prostitutas de São Vicente vieram reclamar comigo que os seus filhos que estão nas políticas, né, que estão no Senado, na Câmara, não estão trabalhando direito, então resolveram elas, as prostitutas, saírem candidatas também, e elas vão ocupar o lugar dos seus filhos que estão nas câmaras e nos senados e nas câmaras de vereadores. E é um trabalho muito sério, porque quando as prostitutas precisam de um político que esteja em cima delas, com quem que elas contam? Ninguém. Ninguém. Ao lado delas? Ninguém. Atrás delas? Ninguém. E em cima delas? Ninguém também. Então quem cuida das prostitutas? Ninguém. Então é por isso que eu trouxe o deputado aqui. Isso aí. As novidades, deputado. O senhor é candidato a senador. Eu sou candidato ao Senado porque eu percebi que Guarujá e a região, como nós estamos com um representante na Câmara, né? O único representante que a Baixada Santista, e principalmente Guarujá, tem na Câmara dos Deputados, quem é? Ninguém. Ninguém. Então ninguém resolveu sair candidato ao Senado. Na verdade, Vergara, eu ia sair candidato a presidente, né? Nosso partido Sem Noção achou interessante sair a presidente. Mas o Lula veio conversar comigo e falou, com aquela voz característica dele, né? Ninguém. Eu quero te propor que você saia ao Senado porque a Dilma vai vir candidata à reeleição. E Dilma e ninguém é a mesma coisa, né? É verdade. Dilma na presidência e ninguém na presidência
é a mesma coisa. E ninguém entendeu esse pedido do nosso ex-presidente, então ninguém vem ao Senado para deixar o caminho para Dilma mais sossegada e chegar à presidência, à reeleição. Até porque a sua candidatura fazendo frente para ela, só sabe que a credibilidade do brasileiro hoje, tranquilamente, a votação seria maciça em ninguém. Em ninguém, claro. Lógico, o povo brasileiro já tem consciência de que político honesto e político sério, político que se preocupa com o dinheiro público, é ninguém, é verdade. E falar em se preocupar com o dinheiro público, deputado, e a questão do mensalão, como é que o senhor assistiu a essa questão do mensalão? Olha, eu tenho uma outra visão do mensalão, Vergara. É porque ninguém está ao lado do genuíno. Tá. Ninguém está ao lado do Zé Disseu. Zé Disseu. Porque ninguém entende que o genuíno e o Disseu, tudo que fizeram foi em bem do povo, né? Ninguém entende isso, né? Que eles fizeram as coisas para o bem do povo, que ao menos o povo deles, não né? Bem, mas enfim, a justiça os prendeu, eles estão lá, ninguém torce para que eles saiam logo, né? É verdade. Ninguém torce para que eles se recuperem e saiam da prisão, mas enfim. Ninguém gosta deles, então fica complicado a gente falar de alguém que ninguém gosta, né? É verdade. Deputado, nós vamos falar um pouco de São Vicente. A gente tem algumas... engraçado, aqui na nossa região, deputado, nós temos algumas coisas interessantes. Teatro Procópio Ferreira do Guarujá, fechado há 3 anos. Teatro Guarani, que consumiu verbas absurdas lá, fechado. Teatro de São Vicente, fechado. Vamos falar especificamente dessas obras, desses teatros aí, deputado? Isso. Uma das razões de ninguém querer ampliar o seu leque de atuação é justamente por isso. Porque ninguém é o único político que acredita na cultura. E ninguém é o único político que apoia realmente os artistas locais, né? O nosso foco, o Guarujá, é o principal foco de políticos sem noção. Tá. Onde o foco de políticos... A ilha de Santo Amaro, então, ali é dominada pelos políticos sem noção. É o foco, é onde se tem mais políticos do Mas nosso a gente partido. Encontra o PSN atuando em São Vicente, nós temos, em Santos. Isso, é um fenômeno que está acontecendo curioso, porque nós estamos ampliando o nosso leque de políticos sem noção, né? Políticos que até então eram, digamos, escondidos no armário, né, digamos assim, e que hoje já se mostram sem noção. Como a gente assiste em São Vicente, por exemplo, que foi passado lá uma lei para se aprovar o funcionamento dos bailes funks, apesar da polícia militar querer extinguir. Isso é um ato do PSN. Sim, políticos sem noção, que entendem, né, que o funk gera uma economia. Não, e inclusive a declaração do vereador lá é que faz parte da cultura nacional. Bem, ninguém entende que faz parte, sim, da cultura nacional, o funk. Mas, na verdade, os nossos políticos sem noção de São Vicente acreditam nessa geração econômica que o funk, né, promove, né? Bebida alcoólica, droga... Bem, é economia. É economia e ninguém não pode ir contra o movimento econômico. Até porque ninguém não é comunista, né? Ninguém é capitalista, né? Ninguém é capitalista, ninguém entende que do livre mercado, né? Ninguém verdade. É a favor do livre mercado. É verdade. Bem, e são outros partidos também, né? Você sabe que o baile funk é exclusividade de um certo partido ao qual ninguém prefere não falar, porque... Ninguém gosta de falar desse partido. Desse partido ninguém gosta de falar, porque ele é muito forte ao governo estadual, né? É verdade. Tem uma participação muito forte, então ninguém prefere falar desse partido, e o PSN... O partido do sem noção. Do sem noção respeita, né, o outro partido, entende... Então quer dizer que o senhor, como deputado, o senhor, por exemplo, não fiscaliza esse partido? Não. Ninguém fiscaliza? Ninguém tentou fiscalizar. Tá. Ninguém tentou fiscalizar esse partido. Inclusive, ninguém tentou até um projeto para torná-lo ilegal. É verdade. Ninguém fez isso, né?
Mas nós não tivemos respaldo na Câmara Federal, né? Não houve, a bancada do governo na Câmara Federal não comprou a nossa ideia e esse partido continua atuante. Infelizmente, assim que eles se organizarem melhor... Deputado, deixa eu fazer uma pergunta para o senhor. Nós temos ali na divisa de São Vicente a Pedra da Feiticeira. E colocaram uma feiticeira. Ali é uma lenda daquela pedra, que ali era uma feiticeira, que ela foi enfeitiçada, ela virou pedra e tal, e colocaram um bonequinho de uma feiticeira. E o Ministério Público, não sei por que motivo de São Vicente, mandou retirar a bonequinha da feiticeira de cima da pedra. O que o senhor tem a comentar sobre isso aí? Quem vai, na verdade, lutar pela manutenção da feiticeira, da imagem da feiticeira em cima da pedra? Na verdade, quem conversou comigo foi a mãe da feiticeira. Uhum. Ela conversou comigo, né? Ela ligou para mim, ela preocupada com a imagem da filha. Né? Porque ela entende que a imagem precisa ficar lá. E ninguém também entende que a imagem precisa ficar lá. Bem, então eu vou me informar melhor sobre esses fatos e eu garanto, e a população de São Vicente pode ficar tranquila, que ninguém vai conversar com o promotor público, que mandou retirar a feiticeira, e vai fazer o promotor público entender que é necessário a permanência da feiticeira. É uma cultura, uma lenda. Faz parte da lenda do município. Quer dizer que ninguém entende que aquilo não pode ser retirado. Ninguém entende que não pode ser retirado. Inclusive, ninguém vai conversar diretamente com o promotor. E eu sei que o deputado está envolvido também nessa briga do fechamento do bolsão do Itararé, que o secretário de Transportes mandou colocar lá uns bloquetes gigantescos de concreto para fechar aquele bolsão do Itararé onde tem os carrinhos de lanche, porque a molecada para de madrugada lá com o som ligado. E aí eu pergunto para o senhor, fechando o bolsão e impedindo o acesso dos turistas, aqueles comerciantes daqueles trailers que nós frequentamos muito quando jovens, vão ficar sem poder subsistir, sobreviver. Quem vai defender os comerciantes do Itararé? Ninguém, é claro. É claro que ninguém vai estar lá ao lado deles. Mas é importante dizer, Vergara, que ao tomar essa atitude, o prefeito ou o secretário que tomou essa atitude, eu não sei direito, preciso ver primeiro, ele conversou com ninguém antes. É verdade. Ele conversou com ninguém antes e pediu para ninguém ir conversar com os comerciantes. E ninguém foi lá conversou com os comerciantes. O senhor sabe que foi um pedido dos moradores que não aguentavam mais aquele movimento e aquele barulho lá, né? Então, mas ninguém propôs o seguinte ao secretário. Ninguém propôs ao secretário que investisse em lazer naquele local, né? Em cultura. Numa fiscalização. Em arte, numa fiscalização, mas ninguém propôs que se fizesse não só uma fiscalização policial, mas uma fiscalização cultural também, artística, de entretenimento, aonde as pessoas teriam uma outra opção, né? Certo. Ninguém falou isso ao prefeito, mas o prefeito acho que não entendeu ainda, mas podem ficar tranquilos que ninguém vai conversar melhor com o prefeito secretário e ninguém garante que nós vamos resolver essa questão dos bolsões, né? Então quer dizer que aqueles comerciantes que têm aqueles carrinhos lá, eles podem ficar descansados e podem contar com quem? Podem contar com ninguém. Podem contar com ninguém, porque nós precisamos ampliar o nosso leque de eleitores para o ano que vem. Né? Porque o Senado requer um número maior de eleitores, de votos. Né? Nós tivemos, na última eleição, um recorde de votos a ninguém, mas precisamos agora ampliar em 3 vezes o nosso número de votos para o Senado. Para garantir um representante da Baixada Santista no Senado. E um representante forte. Deputado, eu vi um vídeo do senhor sobre a passarela que tem ali em Vicente de Carvalho, que a prefeita já prometeu entregar várias vezes a reforma daquela passarela e tudo. E nós temos várias obras em São Vicente paradas na mesma situação daquela passarela. Por exemplo, os canais do Jockey Club. Nós temos obras no Cachapuã parado. O que o senhor pode me dizer dessas obras aí que devem ter contado, logicamente, com recursos das suas emendas? Sim, ninguém manda emendas para a região e ninguém fiscaliza ainda. É verdade. Ninguém fiscaliza também
as emendas. O que acontece, Vergara? A população da região vai ter que entender, neste momento, que essas obras pequenas, elas vão ter que ficar paradas. Elas vão ter que parar, por quê? Porque o governador, conversando com ninguém, falou que vai investir todo o dinheiro agora no túnel. É verdade. É a principal obra do governo, dinheiro no túnel. Então, essas questões de passarela, tudo isso, conversando com ninguém, o governador disse para o povo se tranquilizar que depois que o túnel do governador estiver pronto, vai ser retomada as obras para essas passarelas. Aquela de Vicente de Carvalho, especificamente, eu já lancei um projeto para não mais destruir aquilo. Não mais. A ideia é que nós façamos daquilo um monumento histórico. Um monumento histórico à incompetência, né? Ao mau gerenciamento dos recursos públicos, né? E como ninguém fiscaliza, ninguém vai tentar transformar aquilo num monumento. Num monumento, né? Num monumento. Porque tá bonito, lá já faz tempo. Aliás, eu tive aqui com o presidente do PSOL, deputado, e tem uma informação muito interessante. O senhor sabe que para fazer o túnel, né, que vai fazer a ligação de Santos com Guarujá, como vai ser feito também um túnel que vai ligar Santos com a zona noroeste de São Vicente, diz que ele vai atravessar aquela região do Morro da Nova Sintra e tudo, acho que até obra do senhor, aquilo lá, todo o sedimento que vai ser retirado, tá, do fundo do canal, sedimento esse com alta contaminação de mercúrio, vai ser depositado na Cidade Náutica 3, em São Vicente. Tá? Quem que será que teve essa brilhante ideia de tirar esse lodo aí com alto poder de contaminação e depositar na Cidade Náutica, em São Vicente, deputado? Ninguém sabe quem é. Tá. Eu sei quem é. Ninguém sabe quem é o responsável. Mas nesse momento ninguém não pode falar, porque nós temos questões ambientais que precisam ser resolvidas, né? E vão ser resolvidas com a participação da população e de ninguém. Quer dizer que vai ter a participação de ninguém para resolver se vai ou não colocar aquele lodo lá. Sim, porque ninguém representa a população. É verdade. Então ninguém estará lá conversando para ver como nós vamos fazer com esse lodo altamente tóxico, né? É tóxico, porque tem uma grande concentração de mercúrio, deputado. E de metais pesados. Metais pesados, é verdade. Ninguém conhece. Quer dizer que a população da Cidade Náutica pode ficar tranquilizada que ninguém vai estar defendendo a população junto ao governo do Estado com relação a esse absurdo. É bom trazer o nosso deputado José da Silva Ninguém, do PSN, do Partido Sem Noção, tá? Para a gente esclarecer essas e outras coisas que nós vamos falar no segundo bloco, do que acontece na política regional da Baixada Santista. Afinal, eu fiz todos os esforços para trazer o deputado aqui, porque quando a gente quer ouvir um político honesto, um político competente e um político que trabalha, quem a gente tem que trazer aqui, deputado? José da Silva Ninguém, o verdadeiro político do povo brasileiro. Fique com a gente já volta já já. Você está na TV Comunitária em São Vicente, Praia Grande. TV Com. Olá família, eu sou o Doutor Família, estou com você de segunda a sábado às 18h30 aqui na TV Com, canal 11. Olha, toda semana um tema diferente para abençoar a sua vida e a sua família. Não esqueça, de segunda a sábado às 18h30, família é um projeto de Deus. Olá, eu sou Fernanda Vanucci, quero convidar você a acompanhar o meu programa no ar
Todos os domingos aqui na TV Com, canal 11 da NET. Vamos falar sobre variedades, entretenimento, saúde, qualidade de vida. O nosso encontro é todo domingo às 10 horas. Você está na TV Com São Vicente Praia Grande. Entre em contato conosco pelos e-mails tvcomsãovicente@hotmail.com ou tvcompraiagrande@hotmail.com. A sua TV comunitária em São Vicente Praia Grande. TV Com. Você que gosta de uma revista de moda e muita coisa bonita, não pode perder o meu programa Revista by Clô, todo domingo às 18h30, com reprises às quartas-feiras às 10h30 da manhã. Te espero aqui na TV Com, canal 11 da NET. Bom, gente, estamos de volta com o nosso programa TV Com Debate. Eu mostrei na abertura do programa aqui a questão das contas da Codesave de 2010, fiz os meus comentários. Eu queria pedir aí para o pessoal aí do Twitter colocar o segundo slide aí sobre uma outra notificação que a Codesave recebeu, que foi a interrupção do contrato para a construção de 400 casas. O Tribunal de Contas está pedindo para ver a situação da construção dessas 400 casas. E eu até brinquei, porque o secretário de Habitação hoje, o Emerson dos Santos, que é ex-secretário de Tecnologia do governo Tércio Garcia, teve envolvido por ele ter administrado a pasta. Logicamente ninguém está questionando aqui a lisura do Emerson, né, de forma alguma, mas a gente sabe que o dinheiro do PGU foi usado para outras coisas sem ser o PGU. E o Emerson teve lá na SEI, respondeu, o Tércio teve lá, disse que esse dinheiro era um cheque especial, e eu até brinquei que eu escrevi o seguinte: Tribunal de Contas mordido por PGU tem medo de linguiça, porque agora precisa ser dada satisfação dessa construção das 400 casas, e o tribunal quer saber o que está acontecendo. Afinal de contas, é tanto dinheiro que vem para os pobres para se construir casa, e geralmente o que acontece, deputado? Ninguém fiscaliza isso, né? Ninguém fiscaliza todo esse dinheiro, mas infelizmente ninguém está sozinho e não consegue ter controle de tudo. Deputado, eu estou trazendo o senhor aqui, muita gente em São Vicente não conhece o senhor, vai ser seu eleitor. Nós temos um deputado estadual e um deputado federal em São Vicente. Depois do sucesso desse programa, que vai ser um programa de sucesso, o senhor acha que o seu companheiro de plenário, o nosso deputado lá de São Vicente, quem votará nele depois do seu programa? Eu acho que ninguém, né? Ninguém então votará nele, e o povo de São Vicente, espero que vote em ninguém. Em ninguém. Em ninguém. Então, eu, na verdade, entrevistei aqui o meu candidato a senador, o meu deputado José da Silva Ninguém, já foi presidente do Partido do Sem Noção, partido que atua firmemente no Guarujá. O desenvolvimento do Partido do Sem Noção, dos políticos do Partido do Sem Noção no Guarujá é fantástico. Em São Vicente tem uma grande quantidade do PSN dos
políticos do PSN, do Partido Sem Noção, atuando. Quando eu vejo lá o prefeito Billy renovar aquele contrato com o jornal lá de São Vicente para fazer os editais de publicação da prefeitura, dos atos legais da prefeitura, e não instituir um diário oficial no município, logicamente isso aí é obra dos políticos do nosso Partido Sem Noção. Só um político sem noção é que não coloca um diário oficial numa cidade com 363 mil habitantes. É verdade, ele está se tornando um grande candidato a entrar no nosso partido. No PSN. Né? Vai ser convidado, vai ser mandado. Hoje ele é o coordenador geral do PP. Do PP? Do PP. Do Partido Progressista. Não é do partido. O seu é o Partido das Prostitutas. PP é o Partido das Prostitutas, que é PP com letra minúscula. Ele é PP com letra maiúscula, do Partido Progressista. Nossa, com letra minúscula. Mas eu acho que o nosso prefeito de São Vicente lá já é um grande candidato a se filiar no PSN. Sim, nós já temos alguns prefeitos da região que estão filiados no PSN, né? Outros que não se filiam por uma questão, talvez, de medo de sair do armário. Né? Mas ideologicamente eles são... Sim, é uma prática do PSN. Do PSN, é uma prática do Partido Sem Noção. De Partido do Sem Noção. Dos políticos sem noção. Bom, então eu acabei de entrevistar aqui o meu deputado, José da Silva Ninguém, e eu vou apresentar para vocês agora quem está por trás do personagem desse deputado. Eu conheço o Júnior, o Oswaldo Júnior, há 5 anos. Ele é irmão de um grande amigo meu, do chefe Douglas, que é chefe dos escoteiros de Guarujá. O Douglas é o camarada que comanda um pelotão lá chamado Lobo Guará, tem serviços relevantes às crianças e à população de Guarujá. Se você tem um filho pequeno, coloque ele no escotismo. O escotismo é um negócio fantástico. E o Júnior é um artista, é um ator, fez parte aí de várias trupes, teve programa na televisão. Eu vou ver se eu consigo trazer o Júnior aqui para a TV Com. Ele tinha um personagem que fazia muito sucesso no Guarujá, que era a Cici, que entrevistava vários convidados e tudo. E esse personagem do Júnior, o José da Silva Ninguém, é um personagem que bomba aí no YouTube. Eu recentemente anunciei que ia trazê-lo aqui no meu programa, vários comentários foram feitos e eu o trouxe agora porque o Júnior teve ligado à Secretaria de Cultura do Guarujá, não está mais lá, está solto, e eu gostaria muito de aproveitar esse talento do Júnior na TV, em alguns espetáculos de trupes. Hoje se fala muito em stand-up, mas falta a gente trazer o stand-up para dentro das comunidades pobres. A gente chegar dentro de uma comunidade pobre, por exemplo, um caminhão, e abrir um camarada que nem o Júnior fazendo piada dos políticos, que é uma delícia fazer piada de político, porque político normalmente faz tudo errado. Bom, eu já falei muito, eu vou deixar o Júnior falar, o Júnior vai se apresentar, vai falar um pouco da carreira dele, um pouco dele, e vocês vão conhecer quem está por trás do nosso querido deputado José da Silva Ninguém. Júnior, boa noite, obrigado. Pô, é uma delícia trazer você aqui, a gente brincar e tudo. Fala um pouco aí de você para esse pessoal que está assistindo a gente aí, Juninho. Falou, obrigado, Vergara. É um grande prazer fazer esse personagem, né, o Ninguém, porque, como você falou, a política e o político, ele é um prato cheio para o humor, né? É capaz, se você juntar 300 humoristas, eles ficam um dia fazendo só humor da questão política. Antes de mais nada, eu gostaria de mandar um abraço para uns amigos meus, artistas aqui de São Vicente, da CIA Primarça de Humor. Companhia Primata, do Renato Primata. Isso, o Renato Primata, o Vitor Casimiro, o Walter, a Rúbia. Um grande abraço para vocês. Você trabalhou muito com eles, né, Júnior? Trabalhamos, sim. Nós fizemos um programa no Guarujá, na sala com Cici, né? Uhum. E eles me ajudaram bastante, fizeram alguns personagens. E foi muito bacana, foi muito legal. Eu assistia na TV Guarujá
eu era teu fã, eu assistia a Cici, era um programa fantástico. Júnior, como é que você pode, você teve dentro da Secretaria de Cultura do Guarujá e tudo, como é que você vê esse novo momento da cultura com essa reorganização federal das Secretarias de Cultura Municipal? O que você enxerga aí para a cultura? A Marta está com esse projeto aí do Vale Teatro, Vale Cultura, que vem que nem um tipo de um ticket de refeição. Como é que você vê essa questão da cultura, até para ter uma valorização do artista? Você é um artista, cara. Bem, acontece assim, o governo Lula, em 2003, ele começou a elaborar um sistema e que ficou pronto mais ou menos em 2006, 2007, e se chama Sistema Nacional de Cultura. E todo município, a partir de agora, que quiser ter verba federal, ele tem que criar o seu Sistema Municipal de Cultura. E Guarujá criou o seu Sistema Municipal de Cultura. E que para o artista local, é a luz no fim do túnel. Tá. É a luz no fim do túnel. Por quê? Porque o sistema, como um sistema, né, como um próprio sistema, é um conjunto de elementos da qual a Secretaria de Cultura do município, ela deixa de ser uma secretaria de eventos, que é o que acontece com todas elas, né? Todas as secretarias de cultura da região são secretarias de eventos, promovem eventos, e passa a ser, com o sistema, uma secretaria de políticas públicas. Entendi. Então, deixa de se fazer políticas governamentais e passa a se fazer política de Estado. Então, vou dar um exemplo aqui em São Vicente. Eu não sei direito, posso até estar falando errado, mas a encenação de São Vicente, me parece, se eu estiver errado, pode ter um outro exemplo, mas é uma política de governo. Certo. Eu não sei se existem leis que especificam um orçamento para encenação. Se essa encenação, por exemplo, está inserida no orçamento municipal. No orçamento municipal. Se tem uma verba anual já destacada para isso aí. Isso, exatamente. Você sabe que a encenação de São Vicente, eu estava conversando com o teu amigo Amaury Alves, que eu encontrei com ele na terça-feira, até quando eu tive que ir em São Vicente prestar depoimento lá do processo do deputado, e a gente estava conversando exatamente isso, né? A encenação de São Vicente é um dos maiores espetáculos abertos do mundo. E foi uma cobrança até que eu fiz para o Amaury, só que só São Vicente, só a Baixada sabe que ele existe. A gente não conseguiu ainda, e aí isso aí vai como exemplo para uma pergunta que eu vou te fazer, a gente não conseguiu ainda transformar, por exemplo, a encenação de São Vicente no que o pessoal de Manaus fez lá na história do boi lá. Do garantido e do caridoso, do caprichoso. Do caprichoso, tem um nome aquele negócio lá que eu não lembro. Então, a gente não conseguiu transformar a encenação de São Vicente, que representa a fundação da Vila de São Vicente, a cidade mais antiga do Brasil, com artistas renomados participando. Esse ano eu vou ter a presença do meu querido Marcelo La Fontana, que esteve aqui comigo, que é um camarada brilhante. E aí, eu te pergunto, eu sou teu fã, tá? Eu acho bacana os personagens que você incorpora, você faz um humor circense, você faz uma trupe, você está muito antes aí dessa turma do stand-up, tá? Por que a gente não consegue hoje, por exemplo, organizar uma trupe, você, o Renato Primata, aquele pessoal todo, e trazer você hoje para a rua? Por que eu não consigo pôr você hoje, por exemplo, vou dar um exemplo em São Vicente, na praia do Itararé, em cima de um caminhão com plataforma, com estrutura de som e tudo, para fazer um show para o pessoal lá? Porque dificilmente o teu show não tem uma produção requintada. Não. Na verdade, é a veia artística do homem fazendo piada de um momento nosso ali. Que nem a gente brincou com a questão dos bailes funks lá de São Vicente e tudo. Por que a gente não consegue usar pessoas que nem você, que nem o meu amigo Marcelo Fontana falou, o La Fontana, que são pessoas que brotam da terra com talento, e divertir tanta gente triste como a gente tem hoje no Guarujá? Eu entendo assim, é cultural. Tá. Por quê? Porque nós temos uma cultura de achar que o artista, primeiro ele só é artista se estiver na televisão, na Globo. Então, se ele foi para a Globo, ele é artista de verdade. Tá. Se ele não foi para a Globo,
ele é um artista de hobby, né? Ele tem a arte como um hobby. A sociedade e o poder público, principalmente, ele não enxerga o artista local como um profissional necessário para a cidade. Igual a um advogado, um médico, um mecânico, um gari. O artista também é um elemento da sociedade e que precisa de dinheiro, precisa pagar conta, ele precisa de dinheiro porque ele precisa viver, pagar aluguel e tudo mais. O poder público e a sociedade geral não vê ou não enxerga esse artista local como alguém que produz economia também. Ele vê esse artista como um hobby. O que você faz? Teatro. Mas você trabalha em quê? Eu trabalho com teatro. Mas você ganha dinheiro com o quê? Com teatro. Aí você fala com teatro. Mas olha... Mas aí deixa eu só concluir. Mas o que acontece? Como a sociedade e o poder público não enxerga de outra maneira, só enxerga dessa maneira como um hobby, não valoriza, não paga. Tá. Então o poder público, quando convida o artista local, é para o artista ir de graça. Tá. Não existe um pensamento de falar, não, temos que pagar. Mas eu estou colocando uma situação para você que eu acho que o Amaury eu conheço pessoalmente de encontros rápidos. Eu não tive oportunidade ainda de sentar com o Amaury Alves e conversar horas com ele, mas ouvi uma entrevista dele na CBN, tá, com meu querido teu xará, Oswaldo Júnior. E o Amaury é um cara inteligentíssimo. O Amaury é um camarada muito centrado, muito profissional e focado. Eu acho que falta foco. Mas eu vou te dar um exemplo. Ontem eu peguei a minha esposa, peguei o carro e cortei caminho por causa do trânsito, final de ano, tá um horror. Cortei caminho por dentro de uma comunidade pobre. Ponto, tá? Várias crianças na rua, sujas, empinando pipa, jogando bola, jovens de 14, 13 anos, você vê que eles estão ali de olheiro para pontos de droga. Aí vamos esquecer a questão econômica, não a sua questão econômica, de você precisar receber para comprar a tua comida. Vamos olhar o teu trabalho, a tua atuação como uma questão social. Certo. Tá? Eu não conheço, logicamente, todos os grupos de São Vicente, mas o Renato Primata é um cara fantástico, eu já vi várias coisas dele na internet e foi parceiro muitos anos do Oswaldo, do Júnior, eu vou tratar por Júnior. Mas, por exemplo, você chega ali no Jockey Club ou mesmo no Sambaiatuba, que é uma área de lixão, com muitas crianças, com muita coisa, aí você para um caminhão. Não precisa ser um caminhão que nem o do carga pesada, um caminhão de 500 mil reais, né? Você para um caminhão lá de 60 mil reais adaptado, um caminhão velho. Um jacaré, que nem a gente chama no Porto, tá? Com um palquinho, com uma plataforma montada, com som. Aí você tem, por exemplo, Marionetes e Guarujá, que esses caras são famosos, vão na Ana Maria Braga, estão sempre na televisão. São os meninos, inclusive, que ressuscitaram a cultura de marionetes com alta tecnologia. Eu conheço eles. Você começa a tocar uma musiquinha, começa a juntar aquelas crianças em volta do caminhão. Eu não estou nem falando em fazer nada junto com o espetáculo, tipo assim, colocar uma maquininha de pipoca, não estou nem colocando isso aí. Aí começa o show de marionete. Você vai segurar as crianças ali 1 hora grudada naquilo ali. Isso. Acabou o show de marionete, começou a ficar um pouquinho mais tarde, veio um camarada que nem você, satirizando a vida daquelas pessoas que estão numa subhabitação, que nem eu vi que você fez lá, que você foi no Acaraú, que é uma comunidade pobre do Jacaré, onde tem os jacarés ali no rio Acaraú, que você brincou, que estava a mulher na palafita e você virou para ela, falou assim, qual é o político que se preocupa com a senhora? E ela falou assim, ninguém. Aí todo mundo começou a dar risada do teu grupo, teus seguranças que estavam lá e tudo. Então, eu sei que é duro, eu sei que deve ser muito doloroso viver num lixão, mas você precisa levar alegria para essa gente. Você precisa transformar a miséria deles num motivo de alegria, até para você ser idolatrado e o camarada fala assim, um dia eu vou ser um artista que nem o Júnior. Isso. Eu vou tentar viver de arte também. Viver de arte. O sistema, quando eu digo que o sistema municipal de cultura é a luz do fim do túnel, é porque ele prevê todas essas questões. Ele
propõe isso. Por isso que a secretaria tem que ser uma secretaria de políticas públicas. E isso daí é uma política pública. O que acontece, além disso daí, mas o que transforma mesmo, Vergara, é você levar na comunidade a arte. Então você tem que levar você ter esse caminhão, esse teatro, essa arte itinerante, mas você precisa ter lá na comunidade um espaço para que as pessoas da comunidade façam arte também. Para você poder ter o trabalho receptivo. Exatamente. Entendi. Porque às vezes você cria uma situação de afastamento. Ou seja, a pessoa da comunidade olha aquela arte que vem de fora, ele olha aquilo e pensa geralmente, olha, para eu ser ator ou conseguir fazer aquilo, eu tenho que sair daqui. Eu tenho que ir para outro lugar. Então você fala, por exemplo, que você tem que ter uma oficina fixa lá. Você tem que ter. E aí você tem que começar a pegar esse pessoal da oficina e até inserir eles no teu espetáculo. No teu espetáculo. E você, então, de uma comunidade você apresenta outra, dessa comunidade você apresenta aqui, mas na comunidade tem que ter aula de dança, aula de balé, aula de teatro, música, e não só aula, porque aula também não... Apresentação. Tentar fazer com que o artista, quando ele estiver desenvolvendo o seu curso, ele tem a perspectiva de sobreviver disso, de falar, olha, eu posso ganhar dinheiro com isso. Dar aula futuramente. É que, na verdade, eu sou um camarada muito imediatista, é um defeito meu. Então, eu penso, quando eu olho para você, quando eu vejo as tuas atuações e tudo, eu penso em levar para a população carente o entretenimento. Sim. Você já tem uma visão mais global, uma visão mais panorâmica, você já pensa no entretenimento e você já pensa também de mudar aquela população culturalmente. Transformar a realidade ali. Tá. E a arte senão, eu não vou falar que é o principal, porque vou estar puxando a sardinha para o meu lado, mas é um elemento de transformação muito grande. Tanto quanto o esporte e a política bem feita, a arte também é um elemento de transformação, de evolução do espírito humano. Isso não tenha dúvida. Você acha que o camarada hoje que se insere numa atividade artística, ele muda como homem, como mulher? Como homem, completamente. Ele enxerga... Júnior, eu vou te fazer uma pergunta porque eu não acompanho esse teu mundo tão de perto, até por deficiências políticas. Você teve na Secretaria de Cultura de São Vicente. De Guarujá. Desculpa, de Guarujá. Você sabe que a gente tem uma obra de um teatro inacabado no Guarujá. A mesma coisa está acontecendo com São Vicente. A mesma coisa agora com o Teatro Guarani, que eles querem reinaugurar. Foram enterrados milhões de reais nessas obras e a população não teve retorno, tá? Então eu sou um fã de teatro. Eu comecei aí no teatro em Santos, no Teatro Municipal de Santos, com 15 anos. Eu assistia muito às peças do nosso querido ídolo aí de Santos, que escreve os livros, que faleceu. Pô, deu um lapso temporal aqui, agora eu já vou lembrar. Fez Navalha na Carne, fez... Plínio Marcos. Plínio Marcos. Eu sou fã do Plínio Marcos. Barra Vento. Eu lia todos os livros dele e gostava muito das peças dele. Tá? Sim. O Plínio Marcos era um dramaturgo, um poeta maldito, como o pessoal falava, mas a gente tem essa deficiência de os teatros não estarem operacionais, tá? E aí, eu estava comentando com você nos bastidores e comentei aqui que eu gostaria de ver esses artistas. A gente poderia assistir aí, como encenação, uma peça do Plínio Marcos, por exemplo, na Praça dos Expedicionários, na Praça das Bandeiras, no Guarujá, no Gonzaguinha, em São Vicente, no Itararé. Existem casos de sucesso, dentro disso que eu coloquei, de a gente trazer a arte para a rua? Você, nessas suas participações desses seminários, desses encontros estaduais de cultura, você tem conhecimento aí de casos de sucesso, por exemplo, de se tirar o espetáculo com toda a estrutura dele de dentro de um próprio, por exemplo, de dentro de um prédio, tudo e se trazer para a rua, para a população? Tem, claro. Inclusive, é mais fácil você fazer o sucesso na rua, hoje em dia, do que dentro do teatro. Dentro do teatro, porque o teatro hoje, ele está semi-eletizado, eu diria, né? A população pobre não tem acesso ao teatro, até porque é caro também, é caro. Tá. Não é fácil.
Você colocou uma coisa aqui agora que é uma antítese. Você falou, poxa, o artista precisa sobreviver, a arte é uma profissão. E aí você falou, o teatro é caro, tá? O que encarece normalmente o teatro? Porque tanto na TV, eu, por exemplo, ouço, vamos falar especificamente dos cantores. Os cantores reclamam muito que com a pirataria do CD, do DVD, hoje não se vende DVD. Hoje se ganha dinheiro no show. Isso. Tá? A televisão paga muito mal. A Globo paga bem, os bambambãs, mas a televisão paga mal e a televisão também é uma fábrica de ilusão. Quem trabalha na TV sabe que não existe glamour nenhum aqui. Tem glamour na Globo porque a Globo massificou a audiência, mas não existe glamour. A gente saiu daqui da mesa para nós somos pessoas normais, tá? Mas o artista não ganha muito dinheiro. O artista não ganha porque ele tem que fazer várias peças em várias cidades. Por que você acha o teatro caro? Porque a gente tem peças aí que custam realmente muito caras, mas nós temos peças. Será que o teatro é caro ou o brasileiro ganha pouco, Júnior? As duas coisas juntas, né? Mas o teatro ele é caro no sentido... Por que ele é caro? Porque o espetáculo teatral ele acontece ali naquele momento e pronto. Então, quando você me perguntou se tinha alguma coisa de sucesso, vou dar um exemplo de sucesso que está acontecendo em Santos, que é o Projeto Bispo, do meu amigo Cadu Veríssimo. Um abraço, Cadu e Marcelo. E acontece na rua, eles começam ali na Praça Mauá e terminam na Casa da Frontaria Azulejada. E na rua, foram aí 6 meses de sucesso, chovendo ou não chovendo, o espetáculo acontece. É um espetáculo, digamos, não é fácil de se entender, porque ele trabalha com o universo da psicologia, da loucura, né, de tudo isso. Mas, enfim, ele funcionou. Ele funcionou. Porém, ele funcionou porque ele teve um recurso público do município de Santos. Houve injeção de dinheiro. Houve uma injeção. Pouquíssimo, mas houve. Muito pouco, mas houve. Mas, enfim, funcionou, né? Então, na rua funciona. Mas o teatro é caro porque são poucas pessoas que o veem naquele momento. Então, o artista, quando ele faz um show musical, ele consegue fazer para 90 mil, 60 mil, 2 mil pessoas. O teatro você já não consegue. Você tem uma limitação de espaço. Muito grande. E na rua, mais ainda. Você acha que na rua tem mais limitação? Mais ainda. Mais ainda, porque você não consegue ampliar o número de espectadores. Porque se for muito grande... Você não consegue atingir todo mundo. Atingir todo mundo. Qual de som, de tudo isso. De tudo mais. Então, para a rua, o ideal, no máximo, 30, 40 pessoas. Entendi. Né? A não ser que você tenha uma estrutura... Palco, som, tal, uma estrutura grande. Mas quando é para a rua, assim, direto com o público, é 30, 40 pessoas no máximo. E no teatrão, você tem com algumas exceções, mas em média são 400, 300, 600. 400 pessoas. Então Até porque as salas estão sendo diminuídas por questão de segurança, bombeiro e tudo. Então, né? diferente. Cinema você grava uma vez, pronto, apresenta 10 vezes no mesmo tempo. Teatro, não. Será que não seria uma solução hoje, Júnior, por exemplo, de se usar apesar que você tem hoje o problema da pirataria, né? Mas de se usar uma estrutura dessa aqui, por exemplo, eu tive um sonho um tempo atrás, que eu viajava muito, e a viagem é muito cansativa. Você é mais ou menos o meu contemporâneo, você tem mais ou menos a minha idade, deve ser um pouco mais novo, mas a gente se recorda de criança que antigamente tinham-se as novelas nas rádios. Então eu tinha um sonho de usar um estúdio de rádio com artistas que nem você, para pegar um determinado livro, por exemplo, e fazer a interpretação do livro numa novela no rádio. E você gerar CDs ou DVDs, então você vai viajar, você quer ler, por exemplo, o livro do Raton, O Pescador de Notícias, tá? Então você tem aquele livro, as histórias daquele livro, contadas por artistas, e você vai ouvindo. Você ia cair no mesmo problema da pirataria. Você ia vender um CD, um DVD, os caras iam... Mas é um negócio que ninguém pensou ainda em fazer. Todo mundo, quando a gente pensa em fazer isso aí, se pensa para cego. Mas eu penso como conforto. Por exemplo, eu vou daqui embora para casa agora, mais tarde, que eu ainda tenho várias coisas para fazer, eu vou ficar 1 hora na fila da balsa. É maçante você ficar ouvindo rádio, tal. Aquilo é uma história que vai te envolvendo. É uma opção, né?
Agora, eu acho que falta muito projeto cultural, eu acho que falta muita coisa, e eu entrei nessa questão da rádio, porque você estava falando que no teatro passa uma vez e não passa mais, era transformar, na verdade, as tuas situações, os teus espetáculos, que nem você tinha, a Cici, em DVDs. Mas aí você deixa de ser teatro. Tá. Entendeu? Porque o teatro tem aquela qualidade de trazer o cara da cadeira para dentro do palco. Não, porque o fenômeno teatral, ele só acontece quando você tem um artista fazendo e alguém assistindo. Tá. Quando você jogou pro vídeo, o fenômeno teatral aquilo acabou. Ficou morto. Morreu. Juninho, programa bom acaba rápido. Você já está convidado. Eu vou parar dia 20, que eu vou tirar umas férias. A gente vai voltar. Nós vamos ficar em contato. Você já está convidado a voltar. Vamos fazer outros personagens. Vamos ver se a gente traz a Cici aqui para a TV Com. Posso convidá-la, sim? Foi um prazer ter você aqui. Foi um prazer ter o deputado José da Silva Ninguém aqui. Meu irmãozinho, obrigado por você ter vindo aqui me prestigiar. Obrigado, Vergara. Eu que agradeço. Agradeço ao seu público. E é um prazer. Estamos aqui, a hora que precisar, Os contatos estão aí, ó, o telefone do Júnior. Se você quiser contratar o Júnior para fazer uma sátira, para fazer um vídeo, para impulsionar a sua campanha. O ano passado, durante a campanha, nós criamos lá no Guarujá a Maria Maluquinha de Brito, foi uns vídeos que foram produzidos, né? Se quiser usar essa genialidade do meu amigo Oswaldo Júnior aqui, tá os e-mails e os contatos dele aí, dê uma ligada. O Júnior é um cara doce, é um cara sensacional, e São Vicente precisa de um menino que nem esse aqui, agitando a cultura aí. Júnior, obrigado novamente, tá? Obrigado, Vergara. Bem, é isso aí. Eu só queria mandar um abraço, se você me permitir, justamente para o pessoal lá da Vila do Teatro, o Júnior, ali em Santos, o Júnior Barcelotti, o Barcelotti, alguma coisa assim, o Cadu Berizzo, o Marcelo, o Fernando, o André, todo esse pessoal que faz a cena teatral de Santos acontecer, e é um local aqui da Baixada que realmente onde o teatro acontece é ali. Bom, amigos, uma boa noite, obrigado a todos e até o próximo programa.